Então, agora, por exemplo, Google e Apple entraram em iniciativas similares e foi também um fracasso. Agora do Covid? É. Na verdade, o lance, o que foi que o Google e a Apple se juntaram, né? Quando perceberam, tem uma técnica que é de 1930, que o pessoal no Japão fazia para tuberculose em 1930, que era essa questão do mapeamento de contactantes, ou seja, investigar quem teve contato com o doente e tentar criar essa rede de contactantes. Isso é de 1930, Japão, tuberculose. Os caras desenvolveram essa expertise. Com o passar dos anos, isso continuou estagnado. Foram pouquíssimas as iniciativas que tentaram reavivar isso com tecnologia, até a Covid. Quando chegou a Covid, as pessoas que nunca tinham ouvido falar dessa história acharam que estavam descobrindo ali, né, uma momento eureka. Mas aí veio o pessoal que estudou no livro e viu, pô, isso aqui existe há muito tempo. Sendo que aí começou uma discussão ética da questão da privacidade desse mapeamento de contactantes. E aí tem um grupo na Europa, que era o PEP, se não me engano é essa sigla, PEP, que propôs esse primeiro framework para fazer mapeamento de contactantes, sendo que tinha um detalhe, era um mapeamento centralizado. Então existia no final do dia uma instituição central que ia ter a governança, ou a transparência, ou enfim, ela ia ter o núcleo do dado, e isso é muito perigoso. Sim. Porque cria uma fragilidade muito grande na privacidade que o usuário vai ter. Sim, e de segurança de informação também. Isso. E aí o que foi que aconteceu? Parte dos pesquisadores que criaram o PEP spin-offaram e criaram outra tecnologia que era descentralizada. E aí é essa tecnologia descentralizada que o Google e a Apple utilizam na API de exposição e notificação. Tudo bem, mas aqui eu imaginava que é o seguinte, tem uma força nos dois. Então, aí eu vou te falar agora na prática como é que isso acontece. Eles resolveram bem a questão da privacidade. Descentralizado, duas marcas das mais valiosas. Acho que foi a primeira vez que eles se juntaram em alguma coisa. Não, são marcas de confiança. Pois é. Digo, os consumidores têm uma alta confiança nessas big techs. Sim. Né? Não mais Facebook, dado tantos escândalos, mas em big techs em geral, os consumidores têm uma fidelidade, uma confiança muito grande. Certamente. Então pega essa situação. Mas aí os caras esqueceram de ver a aderência e adesão da população sobre isso. Porque não era muito claro para a população. E a Suíça... Mas isso que eu queria saber. Eu sei que foi um fracasso. Tá? Isso. Ou a minha leitura foi um fracasso. Mas eu queria a tua opinião do por que você acha que foi um fracasso. Eu acho que falta... A gente vai para aquela coisa que a gente está falando há pouco. Do entendimento que não era... Não vou dizer que não era transparente, mas não era compreensível para que o cidadão continuasse utilizando aquilo. Eu tenho vários amigos médicos desse projeto St. Gallen, por exemplo, que eu comentei no início da conversa, que falaram para mim, pô, eu não vou usar a API não vou deixar habilitado aqui porque não funciona para o propósito, não funciona. Então veja, isso era uma leitura de uma pessoa super especializada. Quando você vê a população em geral, não existia essa transparência ou essa facilidade deles entenderem qual era o objetivo disso. Então, assim, eu não vou dizer que foi um fracasso. Isso que eu queria entender. Você acha que... Tudo bem? Alguém entendeu o que foi esse grito na Alguém rua? ficou animado com alguma notícia aí. Eu não vou dizer que foi um Não, mas eu queria... Porque assim, vamos lá. Tem as possíveis explicações, tá? As pessoas não ficaram sabendo, é uma. Eu acho que não é o caso, porque eu vi muita gente falando isso na TV e tudo mais. Sim. As pessoas terem medo de liberar informação. Sim. Eu ainda que eu tenho muita resistência a isso e tudo mais, eu acho que não foi o caso. Eu acho que boa parte da população não tem esse medo. Pelo contrário, a população, a maior parte acha, não faço nada de errado, não tem problema. O que eu acho leviano, mas tudo bem. Você tem um lado talvez de egoísmo. Para que eu vou ter esse trabalho? Para que eu vou liberar? Entendeu? Se quando eu tiver o Covid, eu já vou saber que tenho. Talvez não entender o papel que isso faz no coletivo. E talvez um último aí que é achar que não por uma questão de segurança de informação, mas de que isso vai ser usado ou politicamente ou de alguma outra maneira que esse cara não concorda. Sim. Olha, Cava, a iniciativa suíça foi a primeira a utilizar essa abordagem.
Eu não diria que ela foi um fiasco, porque hoje ela tem 1,6 milhões de pessoas habilitadas na rede fazendo isso. Qual é o tamanho da população? Ou 10 milhões. Então é bastante. É bastante, é bastante. 10%. Isso. 8, 10 milhões geral, você está falando, de todas as idades? Sim, se eu não me engano, apesar de estar lá há 3 anos, se eu não me engano, a população da Suíça, eu acho que vai liberar os 10 milhões. Tudo bem, mas aí se a gente contar a população acima de 14 é menos do que isso, então é um bom número. Sim, sim. É um bom número. Então, assim, eu acho que ela não foi um fiasco. Mas vamos lá, mas é uma população... Tô enganado de dizer que é uma população que tem uma preocupação com o coletivo maior do que o resto do mundo ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que seria um pouco arriscado assumir essa perspectiva. Mas lá teve essa adesão muito interessante. Mas ainda assim não é o suficiente. Porque, por exemplo, eu tô ligado, eu tô com minha API de disposição, enquanto eu tava lá, ligado o tempo inteiro. E eu andava muito de trem, andava muito de tram, andava muito na universidade, contato com muitas pessoas. Ou seja, ambientes que possivelmente eu teria um contato. E nunca foi notificado. Eu não conheço ninguém da minha rede que foi notificado, que estava usando isso, que foi notificado. No projeto que a gente fez com o St. Gallen, só 30% de 6 mil, só 30% estava com isso instalado. E acho que menos de 1% tinha sido notificado. E ele entrou em contato com alguém. Mas vamos lá, mas isso não é uma... Você tem que ter uma nota de corte. Seja por distância, seja por tempo, seja pelos dois. Sim, sim. Certo? Essa decisão talvez tenha sido uma decisão da nota de corte. Talvez, mas o que eu quero falar... Porque pelo que você está falando, assim, ou foi a nota de corte, ou um mau funcionamento no sistema, ou esses caras abandonaram o negócio por uma questão política. Tipo, se eu ficar avisando... todo mundo que teve contato, não vai adiantar nada e o negócio foi um fracasso. Porque na Covid, dado essa... Pega uma cidade como São Paulo, tá? Que a população anda tudo espremida. Uhum. Cara, você ia avisar todo mundo. Exatamente, mas eu acho que o ponto é o seguinte, a desconfiança da população em relação a isso deve ter começado a vir quando eles perceberam que, tô com um negócio ligado aqui o tempo inteiro, tá tendo caso de Covid, eu não tô sendo notificado, será que isso funciona mesmo? Acho que esse questionamento é um ponto que acaba colocando em xeque a adesão. Mas você também tem um viés de falar isso, que você tá falando dos meus amigos, talvez seja a sua bolha, pô. Pode ser. E aí aconteceu uma coisa interessante nesse processo que eles estavam implementando isso. O primeiro relatório que todo mundo estava esperando, depois de acho que de um mês ou de 6... Acho que foi 6 meses de uso. Depois de 6 meses de uso, saiu um relatório importante pra gente ver qual tinha sido o primeiro impacto que isso tinha causado. E aí os caras colocaram a quantidade de ligações que foram... que a hotline recebeu falando que tinha tido a notificação de exposição. Sendo que estava muito estranho na visão dos desenvolvedores. Então, lá no GitHub, um cara lá, um dos desenvolvedores, não do sistema, mas que estava acompanhando, começou a questionar, criou uma thread lá, começando a questionar os dados desse paper. E aí que foi que descobriram? Os caras tinham contabilizado toda e qualquer ligação para a hotline. E qual que é o ponto? Por uma questão de configuração, toda semana o app recebia um push notification pedindo para a pessoa que o ID, não o ID, mas a hash tinha sido atualizada. Sendo que não tinha tido contato com ninguém. Era só uma configuração, era só um aviso de atualização. Um retorno ali. Sendo que o cidadão que não é da área de tecnologia, ele sabe lá o que é um ID, uma hash ou coisa desse tipo, então ele ligava. Ele achava que tinha entrado em contato e ligava. E essa ligação contava como um caso de contato. Então mas isso, cara, mostra a beleza de código aberto. Sim. Né, de API aberta, enfim, de toda a abertura que você tem e do poder da comunidade de estar olhando. Então, quando você mostra isso, para mim, isso é um sucesso, não é um fracasso. Porque localizaram o erro. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, as premissas que foram construídas por um eventual sucesso começaram a ficar mais frágeis para serem desconstruídas. Sim, mas vou chamar isso erroneamente, é a revisão de pares, cara. Sim. Isso é sucesso, cara. Total. Muita coisa que você sobe vai ser revisada e fala, cara, tem erro aqui, tem erro ali. Essa acho que é a beleza da história. Totalmente. Então, assim, beleza, esse foi o cenário da Suíça. Aí você vai me perguntar, e no Brasil?
E no Brasil, Onício? Pois é, não tem. Percebeu que não tem? Quando a Apple e o Google decidiram Eles liberar... não abandonaram isso? Não, ou Não, tá eles rolando ainda? liberaram, eu não sei, eu acho que tá rolando ainda. Eles liberaram um app oficial para utilizar a API Acho que por no, país. No iPhone acho que virou parte do sistema, não? Não, então, mas liberaram essa funcionalidade para um app oficial utilizar por país. Chegou no Brasil, o Brasil disse que não queria. E aí ficou por isso Não, mesmo. mas aí é outra história. Não. Cara, entra na questão Mas por isso política. mas por isso que não dá para descaracterizar. Mas isso logo depois virou parte do sistema operacional. Tudo, não, virou. E hoje é. Sendo que mesmo assim não rolou. E a decisão de deixar só um app, cara, eu acho que nesse assunto acho que faz sentido. Não, eu acho que faz sentido. Eu acho que é uma maneira de você evitar aventureiros. Não, certo? você tem um controle, principalmente no Android, cara. Beleza. E assim, eu acho que ficou muito claro que o governo deveria assumir esse papel. Como nos outros países assumiu. Tá, Certo? mas aí o problema é que quando chegar aqui... Não, mas aí, cara, nós temos um outro gargalo aí que não tem a ver com tecnologia, Sim, não tem a ver total, com Google, total. não tem a ver com doença, não tem a ver com... Enfim. Agora, Onício, e a gente também... E um dos assuntos também delicados que eu estava comentando era a questão de coleta de dados abusiva. Certo. Rolou. Cara, Vou te dar exemplo. No Brasil você teve prefeitura que usou dados sem permissão. sim. Ah, não, tinha permissão. Cara, não Sim, tinha. sim. Entendeu? As pessoas não sabiam que estava dando permissão, estava dando permissão em joguinho, achavam que aquilo era para mostrar banner. Sim, e é isso sim, depois, sim. entendeu? Enfim, Sim, dá pra sim. gente ficar horas aqui discutindo, mas não tinha permissão, entendeu? Sim, claro. Ah, mas é pra salvar a vida. Putz, cara, mas e aí? E nem isso eu diria, tá? Não, eu também É acho isso, que não, porque- tá? Mas eu, assim, mesmo... Porque eu acho que eu sei qual que você tá falando. Sim. Qual que é o business case que isso surgiu. E eu, inclusive, peguei uma treta no LinkedIn com o fundador questionando isso, porque a maneira como eles estavam colocando a solução, que assim, sendo bem transparente, a Inloco transformar a solução deles de geolocalização a serviço de municípios para entender o índice de mobilidade social, que eles chamavam isso. Perfeito. Até então não tem problema nenhum. A questão... Não, assim, tô falando É problema... que nós vamos entrar numa outra categoria de discutir os mitos, né, de dados anonimizados. Sim. Não, tô falando que eu não tô julgando do ponto de vista de privacidade de dados, porque aí eu não teria competência para fazer isso. Mas do ponto de vista de saber se isso poderia ajudar de alguma maneira a saúde pública, a intenção estava válida. O problema é que, nunca existiu uma transparência de como era feito isso. Uma transparência 100% nunca existiu. E 2, isso não é novo, não foi eles que inventaram. Tem uma empresa Não, mas isso americana... eu não tô preocupado. Não, mas é porque a empresa americana chamada Cubic, ela tudo bem, ela mas- teve vários projetos. Mas isso se a empresa acho que não é o caso se ela se portou como inovadora ou Não, mas o que eu quero falar é o seguinte, essa empresa americana, a Cubic, ela se associou com várias instituições sérias de saúde para fazer o negócio do jeito certo. Então, eles conseguiram ajudar a saúde pública revelando dados de mobilidade, dados de misturas sociais, dados que ajudaram a compreender a mobilidade da pandemia no território. Certo? O que não foi feito pelo equivalente brasileiro. Entende? Então, Eu acho que ali, desculpa, cara, a origem estava errada. Os dados, na minha percepção, não podiam ter sido compartilhados. Você não tinha autorização para isso. Sim. Né? Então, assim, acho que esse talvez seja o principal ponto, entendeu? Sim. Bom, a maneira como eles se posicionavam de preservar a privacidade, é claro que existia ali um interesse de aproveitar o momento e se posicionar, né, usar um pouco de marketing social para colocar a tecnologia a serviço da sociedade. Mas confesso que essa falta de transparência não permitia entender ou adotar aquilo ali como, poxa, essa de fato é uma ferramenta que vai ter um impacto. A intenção, eu acho que teve uma boa intenção em tentar Não, tenho parar a empresa de certeza. fazer O isso. objetivo é nobre, mas Enquanto ferramenta de saúde pública, ela foi overrated. Acho que seria a melhor definição. Porque não foi feita... perfeito, mas vou te falar que não é isso que me incomoda, cara. Porque assim, eu acho também que todo mundo tinha boa intenção nessa história, inclusive o governo, todo mundo tinha boa intenção. O fato de ser overrated também... Cara, a gente tá... expectativa exagerada, tudo bem também, cara. Você pode ser
poliana, pode ser otimista, não tem problema. Pô, não deu certo, não deu certo. Cara, não deu certo, não deu, tá tudo bem. O meu questionamento tá em relação a essas coisas. Cara, acho que os dados não tinham autorização. Tinha. Cara, a gente vai entrar numa discussão semântica aqui sem fim. Eu acho que não teve transparência. Eu acho que dado anonimizado é um mito. Isso já foi comprovado um puta monte de vezes. Teve, inclusive, uma reportagem se não me engano, do New York Times, que é exatamente igual, cara. Os caras pegaram uma base de game ali, uma base grande de game, totalmente anonimizada, e os caras conseguiram identificar pessoas e que, assim, os caras da segurança nacional, onde esses caras estavam, onde estão andando, onde dormem, cara que trabalhava numa Big Tech, fez reunião na outra, depois de 6 meses foi trabalhar na outra, descobriram pessoas que eram fonte de repórteres, entendeu? Porque esse cara tem uma fonte. Vamos ver onde esse cara vai e aonde que ele está cruzando com telefones que estão sempre o mesmo, entendeu? E aí pegava esse telefone assim, puta, vamos ver agora cruzar com outras bases. E aí acha quem é a fonte, entendeu? Sim. Se o cara tem uma fonte na Casa Branca, vamos ver quais esses telefones estão entrando em contato com esse cara. Esse cara numa livraria no dia tal encontrou, estava na mesma região que esse outro telefone que também acessou, e esse cara... Então, quando você começa a falar dado anonimizado, é um mito isso, entendeu? Sim. E dá para você comprovar de um monte de maneiras. Então, a minha crítica é em relação a isso. Mas sabe qual é a beleza da vigilância participativa nesse contexto? É que a gente não dá nada em troca que não seja informação de como a saúde está na comunidade. Então, quando o usuário ele participa da intervenção de vigilância participativa, a gente não está dando autodiagnóstico a ele. Ele sabe que ele vai participar, que ele vai liberar o lat long dele ali no report, ou um lat long aproximado, porque ele tem esse tratamento, porque ele quer, entende? É muito claro e muito objetivo ali o processo. Não tem uma pegadinha. Não é que ele vai participar de uma coisa, a gente vai pegar a localização dele e ele nunca vai saber disso. Ele sabe, é consciente aquela participação dele. Porque a troca que ele tem no final, que vai motivar ele a ficar reportando de maneira geral, é exatamente saber que ele está contribuindo para construir a informação da comunidade saudável em que ele está vivendo. Isso que eu acho que ainda é muito frágil. Você precisa ter uma preocupação no coletivo que talvez a maior parte dos países não tenha ainda. Sim. E é uma questão cultural.